O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. Mandou dar de comer à menina.
Palavra da salvação. Pelas palavras do Evangelho, perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura, no livro da sabedoria, que Deus não fez a morte. Deus é o Senhor da vida. Deus, quando criou, o mundo, depois o homem, a mulher, Adão e Eva, os colocou no paraíso, Paraíso significa aqui uma vida natural, naturalmente perfeita. Então, Adão e Eva, eles tinham os dons preternaturais. Eles não podiam morrer, nem sofrer. Eram felizes, naturalmente, Uma felicidade natural perfeita. Se a gente quer buscar encontrar uma felicidade natural, você vai encontrar na vida de Adão e Eva, no paraíso. Não precisa, assim, como que se esgotarem, Tudo na mão, Quer dizer, o trabalho é uma alegria, a satisfação. E eles não podiam morrer. Não tinham pecado. Naturalmente, eles eram plenamente felizes, mas Deus não criou a gente, para viver feliz apenas num plano natural. Deus nos fez maiores ainda, nos criou a sua imagem e semelhança, nossa alma espiritual imortal, chamada a participar da sua glória, ser divinizada. Fomos criados para ser como Deus. Participar da sua beatitude, uma glória, uma felicidade, uma alegria que supera infinitamente a maior felicidade como poderia alcançar no plano natural. Assim também Ele fez com os anjos. Os anjos, na mesma condição de nós, naturalmente não eram plenamente felizes. Adão e Eva ainda não eram plenamente felizes no paraíso. Havia uma tristeza em eles perceber no fundo da alma, porque o nosso ser foi feito para a glória, para a divinização, para a beatitude, para ser inseridos no seio da Trindade, algo muito grande. E por eles ainda estarem infelizes, embora tinham tudo aqui, naturalmente, tinham tudo. Nós ouvimos a segunda leitura, nós ouvimos de generosidade, riqueza, pobreza, Jesus se fez pão nos enriquecer, a igualdade, na dignidade, do amor, Então no paraíso, eles tinham a plenitude, uma felicidade natural. Mas eram infelizes. A gente fica olhando o homem, buscar assim, as coisas da terra, as coisas que passam, como que essas coisas do mundo fossem a coisa mais importante para a sua vida. Que a todo custo salvar, a sua vida, a margem de Deus, ele fala, vai perder. Mas não foi feito para esse mundo. Aqui é uma passagem, uma preparação para a eternidade. E sem a fé, a gente vai ficar apegado às coisas mesquinhas da terra, E cair por fim no desespero, vai encontrar a morte, a condenação, porque a morte foi feita, como está na leitura, aqueles que pertencem ao diabo, porque a morte entrou no mundo por causa da inveja do diabo. Então, antes de Adão e Eva cair no paraíso,
esse anjo, né, Lúcifer, já havia caído, já tinha arrastado com ele uma grande, né, quantidade de anjos, que com ele, né, instigados por ele, influenciados por ele, se rebelaram contra Deus. Que antes da miséria cair, houve uma grande batalha no céu, batalha espiritual, entre anjos e demônios. São Miguel, né, príncipe da milícia celeste, quem como Deus, lutou com a força e o poder de Deus, e com ele milhares de anjos, que creram em Deus, e assim, né, foram glorificados, os santos anjos, né, na glória, passaram pela provação, né, e agora estão glorificados, enquanto os outros, influenciados por esse, né, soberbo, príncipe da morte, pai da mentira, invejoso, caíram, encontraram a morte, né, a morte eterna, o inferno. Então ele vai ao paraíso, né, e o demônio ele vem atrás de nós e sempre nos pega, né, no nosso lado fraco, e nos espreita, nos rodeia, fica assim esperando assim uma bobeira, uma fraqueza, um ponto fraco para nos atingir. E foi assim lá no paraíso. Ele foi enquanto a fraqueza de Adão e Eva, que estava como que nesta tristeza interior, mesmo que não percebesse, né, de ser como Deus, de ser divinizado, não está plenamente feliz no paraíso. Então ele vai lá, ataca justamente nesse ponto fraco, e seduz a mulher, e através da mulher o homem, a desobediência, a querer alcançar essa beatitude, seguindo a própria regra, o próprio jeito, mas não a regra, o plano que Deus traçou, a obediência, não comerás desse fruto da árvore. Assim como o demônio antes de cair, quando era o anjo feliz no plano natural, também quis buscar essa beatitude, né, do seu jeito, não quis servir a Deus do jeito que Deus nos pede para servir, espírito de humildade, e depois da queda, se revoltou e está sempre fazendo guerra contra Deus e tudo aquilo que pertence a Deus, e vai ser assim até a consumação dos tempos, quis colocar-se acima de Deus. E o homem e a mulher no paraíso, buscando a mesma beatitude, a mesma alegria, caíram na tentação e assim encontraram a morte, vítimas da inveja do demônio. Por quê? Porque já havia caído, encontrado a morte, e agora, né, revoltado contra Deus e tudo, ele quer se vingar de Deus, atacando, né, a criação. Ele quer que todo mundo, né, seja como ele, perdido. Ele não suporta ver, né, que Deus é maior, que Deus é glorioso, né? E aqueles, né, criados, chamados a participar dessa alegria, cheio de inveja, não suporta isso. Por que não eu? Como Nietzsche, um filósofo alemão, né, dizia, ele explica muito bem, né, o que está por detrás daquele que professa o ateísmo, não crê em Deus, né, nega a existência de Deus. Ele mesmo se dizia ser ateu e dá uma resposta clara para nós. Ele foi muito franco, verdadeiro, quando ele diz que se Deus existisse, eu não suportarei de saber que esse Deus não seja eu. A soberba do ateu. Ele tem que negar a Deus porque não suporta que alguém seja mais do que ele. Então as pessoas, por se declarar Deus, no fundo da alma, né, essa verdade tem que impregnar no coração deles. Olha a soberba. Eu nego a existência de Deus porque eu não suportaria em saber que esse Deus não seja eu. Mesmo espírito do diabo, né, depois da queda. Me colocarei acima das estrelas do céu, né?
revela a Escritura. Então, gente, Deus não fez a morte. A morte entrou no mundo, né, por causa do pecado. Ao invés do diabo, né, o homem caiu e assim ficou dominado por ele. Então encontrou a morte. Que coisa triste, né? Deus não fez a morte. O homem é livre, o anjo é livre. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E olha, nós rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós, eu, vocês, somos inclinados a buscar a nossa vontade, não a vontade de Deus. Aí está o pecado, não é? Quantas vezes nós caímos no mesmo pecado que Eva caiu, que Adão caiu, que o diabo caiu? E não quis fazer a vontade de Deus, servir a Deus por amor, quis servir do seu jeito, não do jeito de Deus, e agora está no inferno. O homem pode encontrar o inferno se ele perseverar nessa desobediência, nesse querer buscar a Deus do seu jeito, não do jeito de Deus. Eu quero ser cristão, quero ser católico do meu jeito, não do jeito de Deus. Às vezes chega uma pessoa e fala para mim assim: padre, eu tenho muita fé. Você vai à missa, você procura assim, né, esforçar em seguir as orientações da igreja. Não, padre, lá em casa eu rezo do meu jeito. Como diz, não preciso da missa. Ele quer buscar a Deus, ver sua fé do seu jeito. Não precisa do sacramento. Basta crer. Basta esforçar em ser bom. Mas não precisa, né? Desses canais, Jesus, né, pede para a gente buscar, porque ali está a nossa segurança. Quanta gente, às vezes até dentro da própria igreja, quer seguir a sua fé cristã do seu jeito. Aí isso eu não aceito. Isso que o magistério da igreja está ensinando aí, essa coisa aqui para mim é dura, eu não vou aceitar. A igreja pede, né, a missa, que é o centro da vida cristã, a Eucaristia, mas não coloca a Eucaristia no centro da nossa vida. Coloca outras coisas mais importantes. Então, gente, é a mesma coisa que acontece com a gente. A gente quer buscar o céu, quer buscar, né, nossa alegria, nossa felicidade, nossa salvação do nosso jeito. Isso é muito perigoso. O diabo já está lá por causa disto. Quantos homens e mulheres podem já estar no inferno por causa disto? E às vezes até na boa fé aqui, né? Mas buscando Deus do seu jeito. Nós chamamos isso de superstição. Superstição. Procurar Deus do jeito errado. Vai encontrar o que? Os ídolos. Não Deus. Vai encontrar o diabo. Não Deus. Então a leitura está falando para a gente, né? Deus não fez a morte. A morte foi por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Então veja, Jesus, né, o Filho do Pai Eterno, vem até nós, né, pela ação do Espírito Santo, né? Age a nossa alma e já nos mereceu essa graça na cruz, né? E oferece a toda a humanidade o perdão, a misericórdia, a salvação, a graça para que a gente tenha a força, né, de nos libertar da sujeição do maligno, do pecado, e agora, né, perdoar a força para fazer a vontade de Deus, para viver os mandamentos, para conservar, permanecer na graça. A cada dia Ele oferece o perdão e, né, a nossa renovação. E deve viver assim e perseverar até o fim da vida, porque no último dia da nossa vida, nosso suspiro, a gente vai ser chamado a dizer sim, né? Eu creio a Deus, né? Aceitar morrer com Jesus para viver com Ele no céu, ressuscitar com Ele para a glória. Então veja,
Santo Agostinho, ele vai dizer, né, que o pecado do homem nos mereceu um grande, né, redentor. Santo Agostinho, ele... Então veja, interessante, né? O pecado é uma desgraça mesmo, né? Mas veja, Deus nos deu, né, a redenção em Cristo, né? E agora, né, a gente tem assim essa oportunidade de unirmos a Cristo, nos tornarmos pobres com Ele, para que Ele nos enriqueça. Isso é riqueza maior que Deus, gente. O céu. Você pode não ter nada aqui, entre aspas, né? Você tem Deus, você tem tudo, você é a pessoa mais rica do mundo. O céu já está, né? Como que? Presente na sua alma, que um dia vai desabrochar em glória. Você pode ter tudo nesse mundo, mas se não tiver Deus, você é o mais miserável de todos. Então no Evangelho, veja, coisa bonita, veja como Deus, né, nos ama, não abandonou a gente no pecado, né, nesse caminho de morte, na sujeição ao demônio, enviou Jesus Cristo, né, para nos restaurar, né, nos chamar novamente, né, à verdadeira vida, nos levar ao céu, né, alcançar, né, essa beatitude que Adão e Eva sonhavam, já ainda no paraíso, e nós sonhamos, né, a vida, a liberdade, né, a felicidade. Deus nos fez para isso, a glória. Então a gente vai aqui na terra, né, nos mostrando, né, que Ele é amor, Ele é o Senhor da vida, não da morte. Não devemos ter medo do amor de Deus. Ele é maior que tudo, maior que o pecado, maior que a morte, maior que tudo. Não precisam ter medo do amor de Deus. Confiem em Deus, tenham fé. Olha o que o pecado gera, as misérias, né, a morte. Jairo, né, vai a Jesus, mas tem que ter fé, gente. Ele vai a Jesus: Senhor, minha filha está morrendo. Ele creu no poder divino de Cristo. Olhando para aquele homem, ele acreditou, né, que, né, ele tinha o poder divino para curar sua filha, tirar sua filha daquela. E foi com humildade, gente. Olha que coisa bonita. Ele se, né, inclinou diante do Senhor, se prostrou diante do Senhor, cheio de fé, humildade. Senhor, olha para minha filha, está morrendo. Gente, uma oração humilde dobra o coração de Deus, penetra, né, os céus. Peçam, rezam com humildade, com confiança, com fé. Então aquele homem na fé foi capaz de ver a divindade, que é invisível, né? Porque seja não vê, presente na humanidade, presente naquele homem. Por ele ter fé, se humilhado diante de Deus, se prostrado: Senhor, espírito de adoração, eu não sou nada, Tu é meu tudo. Ele alcançou a graça. A outra mulher lá, né, enferma, doente, sangrava lá 12 anos, né, gastou tudo com o médico, tudo que ela tinha, e veio falar de Jesus. Nós temos que falar de Jesus, gente. Nós temos que pregar a pessoa de Jesus Cristo para nossa casa, principalmente através do nosso exemplo, nosso testemunho, a nossa fé, a nossa confiança, levar essa fé para a nossa casa, falar de Jesus para os nossos irmãos, pelo testemunho, falar de Jesus para aqueles que nos vê na rua, falar de Jesus para aqueles que nos encontram, que as pessoas conheçam Jesus, é o nosso Deus, o nosso Salvador. E essa mulher ouviu falar de Jesus, alguém pregou Jesus para ela, e ela vai a Jesus, ela acreditou. A fé já vem da pregação, e ela também com humildade, veja, não sentia digna, não entendi, aproximar, mas ela ali de um jeito: se eu tocar no manto dele, ficarei curada. Então já tinha fé, já acreditava que tinha o poder de ajudá-la, de libertar daquela miséria. Tanta gente lá empurrando Jesus, mas
ela mexeu com o coração de Jesus, alguma coisa, uma força de Jesus. A fé daquela mulher fez Jesus parar, voltar. Quem me tocou? Alguém de fé aqui me tocou. Alguém de fé aqui, né? Está suplicando. E a mulher cheia de medo, com medo de uma repreensão, né? A humildade dela, vai, se inclina, se prostra diante do Senhor, já de gratidão, e o Senhor nem deixa ela falar, né? O amor de Deus, né? Mulher, filha, né? Filha, está curada. A cura já não é só do corpo, não. Você passa. A cura é completa. A alma, mais importante, cura, né? Salvação. Vai em paz, vai em paz. Olha que coisa bonita. Depois de curada, né? Também na alma, né? Paz é coisa da alma. Vai em paz, a tua fé te curou. Coisa bonita. E tem que ter fé, já. Nós estamos vendo um tempo agora, né? Onde as pessoas estão sendo dominadas pelo medo, pelo terror, né? Pela morte. É ou não é? Cadê a fé? Quantas pessoas aí, né? Cristãos, nossos irmãos, né? Estão deixando dominar pelo medo. Tem medo de aproximar do Padre, de tocar nele. Medo até de chegar perto de Jesus na Eucaristia. Medo, né? De tudo. Que coisa. Cadê a fé? Essa mulher, a mulher não teve medo de aproximar de Jesus. Com fé, confiança, acreditaram e receberam a graça. Então nós precisamos mais do que nunca, principalmente nesse tempo de hoje, né? Aumento da fé. É Jesus que nos cura, nos salva. Talvez Deus até manda essas coisas para testar a nossa fé, para a gente perceber até que ponto a gente confia ou não. E muitos estão esquecendo de Deus, né? Esquecendo de Deus, esquecendo até de rezar, né? De pedir. E o medo, né? Domina os corações. Jairo vai até a casa da menina. O que acontece lá? A menina tinha morrido. Tinha morrido. Quanta gente morre todo dia aí, né? O pessoal estava chorando, triste, né? A morte, gente, é o salário do pecado. A morte, né? Ela realmente machuca. Nós não foi feito para morrer. Ela mexe com o nosso coração, machuca o nosso coração. Não foi feito para isso. É natural chorar na hora da morte. O coração nosso fica ferido. É preciso encontrar assim algo, né, que venha, supere essa desgraça que nos acompanha. Então Jesus vai, né, transforma aquele choro em alegria. Aquele momento depressivo, né, um momento de confiança, de fé, porque ele chega, né, com a menina, entrega a menina aos pais, manda dar de comer a menina, viva, depois de ter morrido, para mostrar para que as pessoas creiam nele. Eu sou Deus da vida, não da morte. Eu vim para trazer a vida em plenitude. Então, para encerrar aqui, gente, a fé. Quando às vezes eu vou no velório, né? Rezar com a família, com os amigos, parte dos entes queridos, muitos ali também chorando, né? O que eu vou fazer ali? Eu vou fazer ali, né? Aquilo que Jesus pede para me fazer. Vai lá e faz isso, né? Ele, na verdade, né? É Cristo que vai no sacerdote levar essa graça. Porque as ressurreições são 3 dos evangelhos do lar, né? São passageiras para se dar a fé na ressurreição, na vida eterna. Isso que nos consola nessas horas. A consolação que leva para Marta quando, né,
Lázaro tinha morrido, foi falar da ressurreição. Filha, teu irmão ressuscitará. Ela já acreditava na ressurreição. O fundamento da fé é a ressurreição. A razão da nossa esperança é a ressurreição, é a vida eterna. É isso que nos conforta nos velórios. É isso que conforta, consola o nosso coração que a gente perde um ente querido. A certeza de que quem crê morre em Deus, na graça, não morre, dorme como essa menina, filha de Jairo. Ela não morreu, ela dorme, diz Jesus. Ela está dormindo. Pessoa que morre, descansa em Deus, ela passa pelo purgatório, né? Depois ao céu. A não ser que ela já morreu santamente, né? Que são raro. Mas já está a caminho do céu. Às vezes eu digo nos velórios, gente, quem morre em Deus, quem tem a graça, né? Que Cristo mereceu na cruz, né? Quem agora tem as... Ele não morre, ele dorme para acordar, entrar na verdadeira vida. Isso é alegria para nós. Para mim que estou ali, aquela tristeza, né? Como que ela consola tanto, mas sentir alegria quando aquele irmão que está partindo deu sinal para nós, e a graça, a vida é a graça de Deus. Não é andar, não é respirar, não é beber, não é comer. O reino do céu é espiritual. A vida é a graça, é o espiritual. Aquilo aqui é o essencial. Aquilo aqui nos insere na plenitude do amor. Então, gente, morre, está na primeira leitura, né? Morre aqueles que pertencem, né, ao diabo, morre aqueles que morrem em pecado mortal. Nós temos que preocupar com a vida e a morte do lado de lá. Aqui todo vai morrer, todo mundo vai passar nesse mundo. Agora o lado de lá é eterno, poxa. Ou eu saio dessa vida na graça para entrar na vida de verdade, na vida plena, eu saio desse mundo em pecado mortal, né? Quer dizer, sem a graça, morte da alma, para entrar na morte eterna. Isso é muito sério. Então, a menina não morreu, ela dormia. Por quê? Ela estava em Deus. Quem tem Deus não morre. Lázaro não morreu. Jesus fala isso, né, para Marta. Teu irmão está vivo, ele ressuscitará. Eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição, que haverá no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca, jamais morrerá, mas terá a vida eterna. Então a fé, gente, a vida, a graça de Deus é maior que tudo. Jesus morreu, mas não ficou na morte, ele ressuscitou, e dormiu, foi para o sepulcro, apareceu glorificado. Assim também, né? Quem vive e morre em Cristo terá o mesmo destino, sairá ressuscitado, glorioso. Eu ressuscitarei no último dia. Se faltar a fé, nós estamos perdidos. Então vamos ser rezar, pedir a Deus, né? Para que a gente cresça na fé, na confiança em Deus. Embora tenhamos que sofrer, adoecer, né? Morrer nesse mundo, mas a fé me mostra, né? Que quem caminha com Cristo vai vencer, superar tudo isso, vai ressurgir uma vida gloriosa, vai encontrar aquela vida que Adão e Eva, né, sonhavam no paraíso, que cada um de nós aqui que cremos sonhamos, né? Vamos encontrar com eles, né? Esperar que eles vão chegar depois de nós na casa do Pai. O sinal está aí, ó. Deus é o Deus dos vivos, está presente, mostrando para nós que tem o poder sobre todas as misérias, as enfermidades, inclusive poder sobre a morte. Levanta, Alitá, levanta-te. Lázaro, sai para fora.
O filho da viúva de Naim lá no caixão, levanta. Entrega o filho à sua mãe. Como nós aqui, quando caímos em pecado mortal, Jesus nos tira, né, desse caminho sepulcral, nos entrega para Nossa Senhora, né? Nos entrega à igreja, vivos, ressuscitados na graça, que um dia vai transformar em glória. Uma coisa bonita, a fé. Então, se você, né, por acidente, alguma coisa, eu também, se por acaso cair num pecado mortal, gente, não se desespere. Misericórdia é ser maior, né? Não quero ficar no mortal. Deus não fez para viver no pecado mortal. Ele me fez para viver na graça e para o céu. Faça, né, como Jairo, como aquela senhora, né? Reconheça a sua miséria, procure Jesus, se proste diante dele. Peça perdão, se eu pequei. Confesse. Vá ao confessionário. Abra o coração. Você sai de lá como aquela doente lá de hemorroísa, né? O sangue, depois de 12 anos, voltou para casa feliz, curada, vai em paz, né? E você vai para a Eucaristia feliz, recebendo a Eucaristia na comunhão, né? Porque a Eucaristia, nós estamos celebrando aqui, é para os vivos, o sacramento dos vivos, para quem está na graça de Deus. Quem tiver precisa confessar primeiro, né? Para ser digno de aproximar do Senhor, né? A Eucaristia, esse sacramento dos vivos, é que nos sustenta na vida, né? A Eucaristia é que nos protege do pecado mortal, nos ajuda a crescer nas virtudes, né? E garante para nós o céu. Quem comer deste pão que sou eu, o maior mistério da nossa fé, viverá eternamente. Quem diz? Jesus. Quem comer deste pão que sou eu, viverá eternamente. Se não comeres a carne, beberes o sangue do Filho do Homem, não tereis a vida. Eu tenho que levar esta mensagem para as pessoas, nossa própria casa. Porque aqueles que já entenderam isso, não querem mais perder a missa, não querem mais perder a graça, querem fazer todo o esforço possível para viver em comunhão com Deus. Porque, né, eles sabem que o céu, a vida plena, só vai, né, acontecer se eles, né, procurarem fazer a vontade de Deus, buscar o céu seguindo, né, o caminho que Deus traçou, não o que o mundo propõe, o demônio propõe, as seitas propõem, né, os protestantes propõem, não. O caminho de Deus, como a igreja propõe. Então, para encerrar, né, quero lembrar aquele testemunho de um jovem, né, que faleceu há pouco tempo e já foi beatificado, né? Carlos Acutis, né, na Itália. Olha que mensagem bonita, né? A Eucaristia é a estrada que leva para o céu. Deixou para nós um exemplo tão bonito, né, de amor, devoção à Eucaristia, né? A estrada que leva do céu. Olha como ele morreu, né? Sofrendo muito, mas feliz, porque sabia, né, que é por meio dos sofrimentos com Cristo que nós vamos chegar à vida. A Bíblia diz, né, é preciso passar por muitos sofrimentos, unidos a Cristo, claro, para chegar, alcançar, né, a plenitude do reino dos céus. Coragem, fé, confiança. Leve essa mensagem, principalmente para aqueles desanimados, deprimidos, entregues ao medo, né? Como que leve essa mensagem de esperança a eles. Porque sem esperança a gente não vai a lugar nenhum. E a nossa esperança é a ressurreição, o céu, a vida eterna. Louvado seja nosso Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.